Bem-vindos a mais um Pódio Vinho. Hoje eu estou aqui com um trio de mulheres empresárias, empreendedoras, que não é um trio só poderoso, é empático, acolhedor e cheio de histórias que transformam. Meninas, Michele, da empresa Evolution, Maiara, advogada, especialista em causa trabalhista. Isso. Cris Minini, psicóloga, especialista em comportamento humano. Sejam bem-vindas. Obrigada. Saúde. Que alegria recebê-las aqui. Quero deixar claro que esse trio aqui foi escolhido a dedo pela Michele. Michele veio e trouxe o time, né, Michele? Trouxe. Então seja bem-vinda, fica à vontade. Se quiser se apresentar com suas próprias palavras. Me chamo Michele Negri Silva, sou paranaense, mas resido em Primavera há 6 anos praticamente. Sou fisioterapeuta e proprietária da Clínica Evolution. Muito bem. Maiara. Eu já sou gaúcha, pertinho lá da Michele. Tô em Primavera há 25 anos. Uau, que legal. Pra cá pequena, já sou mais matogrossense do que gaúcha quase. E acompanhou bem o desenvolvimento e o crescimento da cidade, né? Sim. Quando eu vim aqui a primeira vez eram poucas casas, poucas lojas, pouco tudo. E agora a cidade é um exemplo dentro do estado de crescimento e expansão, né? É uma referência. Uma referência dentro do estado do Mato Grosso. E há 14 anos já sou advogada trabalhista, atuo na área de direito do trabalho voltado para o orientativo empresarial. E foi assim que eu conheci a Michele e a Cris. Muito bem, Cris, se apresente para nós. Bom, eu já sou paulista, há 11 anos no Mato Grosso, desses 6 aqui em Sinop. Sou psicóloga, especialista em comportamento humano e organizacional, e foi assim que eu conheci Michele e Maiara. Acho que é isso, né? De forma bem resumida. Vamos resumido. Já deu para sentir a pressão, né? Porque ó, a minha responsabilidade hoje de estar falando aqui com essas mulheres todas fora da curva, todas que realmente têm histórias que transformam, né? Sim. Michele vai fazer eu chorar. Michele, o que levou você assim quando eu falei, Michele, o Pódio Vinho é muito legal com amigas? Aí você rapidamente já selecionou as nossas convidadas. Qual foi o seu critério? Foi de proximidade? Foi pelo case de sucesso que elas têm? Qual foi o motivo assim que nós estamos hoje aqui unidas? As inspirações. Inspiração. O que cada uma trouxe pra mim, entendeu? O que cada uma, às vezes, uma pequena palavra te transforma, né? Então você tem que estar aberta para receber. Então, tanto Maiara, que às vezes eu brinco que eu chamo de minha advogada, mas é minha advogada pincher, porque ela vem na minha canela mesmo de vez em quando, mas a gente criou um vínculo muito gostoso. Então, a admiração que eu tenho, sabe, o jeito que ela leva, é com leveza que ela trabalha, que ela mostra o trabalho dela ali dentro com a gente. E a Cris, já na primeira sessão, quando nós nos conhecemos ali, já teve choro, né, Cris? Mas... E eu falava pra você, a Cris é a pessoa certa, não é? Vocês duas já se conheciam. Sim. A Maiara indicou. A Maiara, ela falou, Michele, isso já tem uns 2 anos. Falou assim, contrata a Cris, porque eu tava com uma de Cuiabá, daí ela, contrata a Cris, aí eu, ai meu Deus, ela contrata, ela é super ética, ela é super certa, e ela vai fazer a diferença, e foi. Você sentiu que as duas tinham em comum uma... eu acho que como eu conheço o trabalho das duas, e aí eu sabia que pelo momento de expansão que a Evolution e a Michele estavam passando, elas precisavam de alguém como a Cris para dar um suporte. E para crescimento mesmo, para evolução. A Cris tem um trabalho de desenvolvimento dentro das empresas que é maravilhoso, e hoje eu presenciei
isso dentro de empresas que a gente tem o trabalho em comum, ser muito impactante, seja do ponto de vista profissional até pessoal dessas pessoas. E tendo a Michelle estando na empresa, dentro dessa expansão, eu falei, pra mim a pessoa certa pra você é a Cris. E aí foi assim que surgiu. Foi o trio Parada Dura. Ah, muito bem. Cris, como você se sente assim? Nossa, né? Com todos esses elogios sobre o seu trabalho. E com vinho ainda. E com vinho, gente, vinho, tudo só essas pessoas melhora com maravilhosas, vinho, né? Pra mim, o que vem sempre é gratidão, né? Eu falo que é um dom realmente, que eu acredito que hoje eu consigo assumir, me permitir assumir que é um dom, né? A confiança que a gente consegue inspirar e todos os dias, quando eu vou atender a Michelle ou num bate-papo com a Mayara, eu sempre peço muito pra Deus, né? Que eu seja instrumento. E eu acredito que é isso, né? Então, assim, eu me sinto grata, assim, muito grata, né? Em saber que eu né, de verdade estou contribuindo e para pessoas como elas, né? Que maravilha. Além do trabalho, surge sempre uma amizade e um laço forte com isso, né? Sim. Se torna uma conexão. É muita troca, né? Eu penso que por mais que cada uma entre ali com a sua especialidade, é uma troca muito. É de ser humano para ser humano. Sim. Eu acredito que eu penso somos as três apaixonadas pelo que fazemos, né? Então a gente realmente se entrega. Não tem só o profissional, tem o indivíduo que está atuando ali. Então essa entrega gera muito essa conexão que gerou entre nós três, assim, né? Acredito que é muito bacana, isso, meninas. Agora, para continuar essa conversa, a gente tem que beber o vinho, comer, faz parte, tá? Faz parte da regrinha. Que regra difícil, Michelle, Cris. Fazer um sacrifício lascado. Sábado à tarde. Tá muito difícil. Deixa eu começar aqui com você. Tudo fora do que a gente combinou, tá? Mas assim, essa questão de pessoas muito apaixonadas pelo trabalho, isso é um pouco clichê, né? Porque assim, todo mundo sabe, eu faço a revista, né, impressa, e toda vez que eu ia ler o texto que a gente preparava ali, todo mundo tava, amo muito o meu trabalho, amo muito, aí eu pensava assim, que clichê, mas como sair disso quando a gente realmente é muito apaixonada pelo trabalho, né? E a gente não trabalha assim só no horário comercial. Por exemplo, eu penso na Pódio. Se eu acordar no meio da noite, eu tô pensando no Pódio. Quando eu acordo, eu já penso o que eu tenho pra fazer hoje, como que é, onde eu posso melhorar. Quais pessoas eu posso me conectar. Quais pessoas eu posso me conectar, onde eu vou, né? Então, assim, é algo clichê, mas muito real. Como você, na sua profissão, como você vê isso? Bom, primeiro, eu já vou pegar a sua resposta, né? Se eu saio do meu trabalho e o trabalho não sai de mim, é porque é algo que realmente está conectado comigo, né? Então, é algo que realmente eu não me importo em fazer, né? Depois do expediente. Então, por quê? Porque é algo que eu gosto, é algo que me brilha os olhos, é algo que eu sou comprometida com o resultado porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, se é ou se deixa de ser clichê, qual é a importância também, né, Márcia? Porque dentro das empresas eu me deparo muito com pessoas que não são apaixonadas. E a gente vê o resultado, ele é muito diferente. Né? Então, quando eu digo, né, que eu vejo esse amor realmente pelo que nós fazemos, é através dos resultados que nós entregamos. Então, se isso for clichê ou não, isso impacta não é relevante. Diretamente no resultado. Sim, com certeza, com certeza. Eu te garanto isso. Ó, gente, sirvam-se. Michelle, você já experimentou aí? O que você já experimentou? Eu peguei uma castanha. Ai, você é chique, que nem você. Uma castanha, gente, que light. Tudo aqui é light, tá? Tudo. Não engorda. Sim. Essa bala de doce de leite também, maravilhosa. Isso aqui com queijo deve ficar um espetáculo. Fica. Super combina. E combina com vinho também. Mayara, o que te fez escolher a advocacia? Quem te inspirou na advocacia? Na verdade, eu não tive nenhuma inspiração jurídica para a escolha. Eu nem pensava em advocacia. No ensino médio, eu tinha duas pretensões: ou fazer jornalismo ou fazer psicologia. Olha! E numa aula de biologia,
eu fiz uma apresentação sobre o sono e o sonho. E o meu professor de biologia me chamou depois da minha apresentação e falou que eu tinha explicado muito bem, tinha sido muito convincente, com uma boa oratória. E como eu estava no terceiro ano do ensino médio, ele falou: você cogitou fazer direito? Porque eu acho que você se daria muito bem nessa área. Ele achou que você foi muito convincente naquela apresentação dentro da sala de aula. E com aquilo que ele me falou, eu pensei: nossa, eu nunca nem cogitei isso. Aí a irmã da minha melhor amiga, que é a Janice, que ela é advogada até hoje em Primavera, era formada e estava atuando aqui em Primavera. Aí eu falei pra ela: Janice, você pode me levar em algumas audiências, em alguma coisa que você faça pra eu ver como é que é, pra ver se faz sentido? Sim. Porque eu tinha passado em jornalismo fora de Primavera, mas como meu pai recém tinha falecido, a minha mãe falou: minha filha, eu não tenho nem estrutura financeira e nem emocional pra te deixar sair de casa, então você vai ficar aqui. E aqui não tinha jornalismo e nem psicologia na época. Entendi. Aí eu falei: bom, esse professor falou isso e eu respeitava muito ele. Eu falei: então eu vou ver se é que talvez eu não goste disso. E eu lembro que eu fui assistir eu fiquei uma tarde inteira assistindo a audiência. Quando eu saí daquilo, eu falei: é isso que eu quero fazer, eu acho que eu vou levar jeito. Que e legal. O primeiro dia que eu tive aula, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe: é isso que eu quero fazer pra vida inteira. Já no começo. No primeiro dia de aula eu tinha certeza que eu tava no lugar certo. E foi assim. Tá, mas sobre sua apresentação entre o sonho e o sono, foi isso? Nada a ver com o tema jurídico, não rola de biologia. Não, mas agora eu fiquei curiosa. Como que você linkou o sonho e o sono? Porque o nosso sonho, quando a gente entra nas fases do sono mais profundas e que formam o sonho, eles ajudam na formação da memória. Então, dormir é essencial para o nosso crescimento e para a formação do psíquico, da memória, do conhecimento. Dormir é essencial para o desenvolvimento humano. E aí, alguma coisa nesse sentido fazia parte da apresentação. Aí o professor falou: você explicou tão bem, foi tão convincente que parecia que você que tinha explicado e estudado sobre isso. Entendi. Nossa, que maravilha. Michele, a nossa fisioterapeuta, como foi que você escolheu a fisioterapia? Ou foi a fisioterapia que te escolheu? Boa. Na verdade, eu falava em fazer direito quando eu tava com 15. Gente, ó a conexão entre vocês. Uma Essa eu não sabia. ia estudar psicologia. Quando falava: o que você vai ser quando crescer? Advogada ou promotora, algo assim. E daí, uma prima, né, muito próxima, teve um filho com paralisia cerebral. E, querendo ou não, a gente fica naquela... vendo, né, o sofrimento todo. E a outra dá o desejo de ajudar, de fazer alguma coisa. E uma outra prima teve também um filho com luxação de quadril. E eu vi a luta que foi ela na parte da reabilitação. Porque na época, na cidade não tinha, ela tinha que sair dali. Então ela saía de uma cidade para outra para ir atrás de atendimento. E aquilo, eu já estava morando em Maringá na época. E eu olhava aquilo e eu falava: meu Deus, que triste, né? Que difícil para a família ver, ter que sair, se deslocar 80, lá no Paraná é tudo muito perto, né? Mas se deslocar 80 quilômetros, 90 Ela é muito de quilômetros, né? Muito. E ter que ir para São Paulo para ir atrás de médico, de recurso. E você começa a observar. E quando eu estava no cursinho, eu fiz aquele teste vocacional e deu a área da saúde, né? Então, a medicina, odonto, odonto, Deus me livre. Não dou conta. E daí eu falei: não, eu vou fazer físio porque eu vou trabalhar com crianças. Então, eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com crianças. Tá realizada? Muito. Só há 20 anos trabalhando com isso, então eu acho que tem mais 20 pela frente. Pelo menos, né? Pelo menos. Doutora Cris, como foi que você escolheu a profissão? Você falou também algo há pouco que é sobre o dom, né? Que você tem o dom. Mas o dom
Ou você acha que desmerece todo o nosso treinamento, nosso desenvolvimento pessoal? Não desmerece. Não desmerece. Eu só penso que é um pouco mais fácil a gente desenvolver as habilidades que são necessárias. É mais confortável. Bom, eu desde que eu terminei, né, na época de ensino médio, eu já sabia que eu queria psicologia, mas na época meus pais também não tinham condições financeiras. E terminando o ensino médio, eu fiz um curso de cabeleireira. Eu fui dona de um salão lá em São Paulo por 15 anos. E o salão... 15 anos! E com a psicologia no coração. Né? Uma época eu até esqueci um pouco, porque eu realmente me envolvi, né? Eu me entreguei. E já que eu não consegui tratar, né, cuidar das pessoas por dentro, eu lidava muito com isso por fora. Mas é engraçado, as coisas na vida da gente vai preparando a gente, né? E o meu salão sempre teve essa pegada muito eu e a cliente, e sempre um vínculo muito grande com as minhas clientes. Minhas clientes, a grande maioria foram clientes de anos. Não sei se é porque a cidade era pequena também, né? Mas eu tinha muito, sabe, essa escuta. Era um ambiente já de muita escuta e acolhimento. E eu sentia muito isso, né? Às vezes ali não mudar radicalmente o cabelo, né? Cortar essa transformação externa, né? Eu sentia já de alguma forma que era algo muitas vezes interno. E aí o próprio salão me oportunizou financeiramente a faculdade de psicologia, né? E 15 anos depois eu migrei, fiz a minha transição de carreira para psicologia. Ô Cris, e nós já tivemos esse momento aqui com algumas cabeleireiras e elas me falam muito, elas relatam muito que ser cabeleireira também trata não só por fora, como também por dentro, né? Porque a mulher, ela gosta de conversar. E aí é tão bom conversar, né? E às vezes só de falar já vai mudando muita coisa. Sim, né? É o que eu falo, uma simples escuta atenta, uma escuta empática, já contribui bastante, né? E aí qual foi o momento que você falou assim, agora eu vou fazer psicologia? Vou pegar o meu sonho lá de trás. Já com uns 9, 10 anos do salão, eu pensei, eu preciso ter uma formação, um nível superior, né? E aí eu comecei a fazer cursinho para fazer visagismo e estética capilar na época, né? Em São Paulo, capital, existia já, era reconhecida como nível superior. E aí fazendo cursinho, tal, preparatório, cheguei a prestar o vestibular final do ano para iniciar, né, no próximo ano. E um dia tomando café numa padaria, abri, na época era jornal, ele tinha jornal, abri o jornal e tinha lá uma propaganda da faculdade, do curso de psicologia, que aí nós tínhamos já mais próximo à minha cidade. E aí aquele dia eu abri o jornal, vi e falei, vou fazer psicologia. E aí cheguei em casa, conversei com os meus pais, né, falei, vou fazer psicologia, vou mudar tudo, todos os planos. E meus pais sempre me apoiaram muito, tem certeza? Você que sabe. E aí foi assim, a decisão foi no café, na padaria, a hora que eu abri o jornal, eu falei, não vou fazer visagismo, agora eu tenho condições. Foi uma decisão, porque o sonho já estava sim, aí, né? Acordou que estava adormecido. Muito bem. Despertou na bela adormecida. Michele, como você lida com as histórias delicadas, né, que aparecem lá na clínica, e como isso impacta na sua vida? Essa já foi pesada, né? A gente já foi pesada. Já foi. O lencinho! Já tomou mais gente, vinho. Deixa eu reformular um pouco melhor. A gente acompanha no seu Instagram que você é muito envolvida com as crianças ali, de várias formas, né? Não só no atendimento na hora da fisioterapia, é mais que isso, né? Um convívio ali. Sim. E você também entrevista as crianças, né? Coisa mais graciosa. E como é que isso, assim, impacta e transforma também seu dia a dia? Como que é isso pra você? A primeira necessidade, tanto da família quanto da criança mesmo, é o acolhimento. Então, é você estar de coração aberto para receber todos. Então, eu falo que ali a gente deixa de ser muitas vezes o terapeuta, né? Ou só a secretária. Todos ali, eles levam como se adotam um filho.
Então é o nosso cuidado, né? E isso é meu também, né? Desde sempre. Então a criança chegou para mim e eu adoto como se fosse meu, né? Eu, se precisar arrumar briga com alguém, eu vou arrumar briga, né? Porque eu falo assim que o cuidado com a criança, a gente está lidando com um botãozinho de rosa que está pronto para desabrochar. Então, se você não regar com bons nutrientes, né, que a gente fala, se a gente não regar com carinho, com afeto, com responsabilidade, ela não vai nascer tão linda. E ela leva mesmo isso a sério. Ela já acompanhou, né, criança em cirurgia fora do estado do Mato Grosso para dar suporte, e foi assim que me levaram a conhecer ela. A pessoa que me conhecia, o profissional que me conhecia atuando nessa área, falou que ela estava querendo, né, organizar algumas coisas, porque estava estruturando, estava começando a Evolution, né? Uhum. E ele falou, mas aí um outro advogado que falou dela para mim, falou, ela é super entregue no que ela faz. E aí o que ele achou de comum entre nós foi isso: você é super entregue no que faz, ela é entregue no que ela faz. Acho que vai dar uma boa dupla. E aí ele fez essa conexão, amor, né? O amor, a conexão. E já tem 4, 5? Vai fazer 5 anos. Logo que eu abri a clínica, deu que uns 3 meses que estava aberto. Aí eu conversando com esse advogado, ele falou assim: olha, eu vou te indicar. E foi. Estamos aí trabalhando juntos há bem esse tempo, já tá até perdida já. Em janeiro a clínica faz 5. Então faz 4, já tem 4 completos. 4 completos. Ô Mayara, e na sua profissão, tem um caso assim que foi marcante pra você? Tem vários. Porque direito é um pouco complexo de explicar, porque acho que tudo, na verdade, cada profissão é difícil de você explicar pro outro o que é, porque só você entende a minúcia daquilo. Mas houveram vários casos, seja pela complexidade técnica. Teve um caso em específico que eu tive que sentar com um contador, abrir livro de contabilidade, estudar a fio contabilidade, para que eu pudesse montar uma boa defesa e apresentar um bom processo, e gerou um resultado excelente. Processos que eu tive que acompanhar desde o momento que o cliente me ligou: aconteceu um acidente de trabalho agora. Eu tava na frente da padaria, 6 horas da tarde, eu pegar um pão e largar, eu não entrar na padaria, eu ir pra empresa e ficar 1 ano e meio trabalhando quase que diariamente naquela situação, pensando nos passos exatos, para que depois, quando a gente teve a demanda judicial, a gente só levou aquilo que a gente tinha cuidado naquele 1 ano e meio, e ter o reconhecimento do mais alto nível daquela empresa te ligando e falando: você fez um excelente trabalho. Então são várias coisinhas assim que acho que marcam. E aí dentro disso tudo, o que a gente aprende, o crescimento que a gente se vê prestando atenção nos detalhes e nas coisas que no final fazem a diferença. Eu acho que isso em todo o trabalho é o que ao longo dos anos faz a gente se perceber como um bom profissional, né? Sim. Olha, a capacidade que eu tenho de enxergar o contexto todo para buscar um resultado. E aí eu acho que é isso que me faz acordar todo dia, e ainda que eu gosto muito de fazer o que eu faço, é isso. E a minha pequena às vezes olha: mamãe, aqui o processo e não sei o que, e ela entender que aquilo ali é muito importante para mim. Que legal. E qual é a idade dela? A minha tem 5. E ela entende que aquilo ali é muito importante para mim, e não de uma forma ruim. Porque eu lembro muito de eu estar fazendo estágio e ter uma advogada que às vezes levava a filha dela para guardar, porque as audiências eram presenciais, e a menina falava que não gostava, que a última coisa que ela ia querer ser quando crescesse era ser advogada, porque a mãe nunca ficava com ela. Aquilo me marcou tanto, porque eu falei: ai, gente, que pesado para essa profissional, porque, gente, a gente não tem... O juiz começou a audiência, a gente vai entrar ali a hora que ele disser que sim. Às vezes atrasava 1h30, 2 horas para começar a sua audiência. E é normal isso acontecer, dependendo de testemunha, de fluxo processual e tal. E hoje eu vejo que eu sempre pensei muito em como passar isso para Maria de uma forma que ela visse aquilo como uma boa coisa para mim. Que eu faço uma coisa que eu gosto, que não é pesado, né? Que sim, é difícil, às vezes exige,
Então, quando você se deparou com essa cena, com essa situação da criança falando isso, você já pensou, não quero que isso aconteça comigo? Não sei nem se eu pensei nisso na hora, eu só pensei, nossa, que triste, que pesado, né? Isso, que ruim de escutar. Pra quem fala e pra ela que tava, porque ela nem respondeu, ela ficou quieta, sabe? Eu acho que mamãe muito sábia só ficou quieta e escutou, deixou a filha passar aquele sentimento. Mas eu sempre tive que eu queria, né, quando amadurecendo essa ideia de ser mãe, eu queria que a minha filha visse que aquilo era uma coisa que eu gostava de fazer, mesmo que me exigisse, para que quando ela, sendo um adulto, mesmo que exija dela, porque ela gosta, porque é um propósito, ela siga os desafios e saiba que nem tudo é fácil, né? Entendi. Cris, tá só escutando aqui. Meninas, sirvam-se. Ó, pega um docinho. Hoje é sábado, tá, gente? Hoje é tudo liberado. Hoje pode, não tem proibido aqui. O que você acha que é um dos maiores pontos cegos dentro de uma empresa na área de desenvolvimento humano? A falta de autopercepção da gestão. Acho que esse é um grande desafio por não ter consciência do modelo de gestão que alguns gestores têm. Eu penso que esse é o grande desafio. Quando a gente fala de empresas como a da Michelle, né, onde ela é a principal gestora ali, e quando a gente tem empresas maiores, né, os cargos de maiores chefias dentro de uma empresa, porque eu acredito muito dentro das empresas, a escada tem que ser lavada de cima para baixo, né? E a falta de autopercepção das cadeiras mais altas, para mim é um grande ponto cego, assim, que inclusive o meu trabalho é se perceber, né, fazer serviço, ter consciência. Certo, e você acha que essa conscientização falta mais de quem está acima, ou você acha que a visão de quem precisa respeitar esses degraus? Eu penso que o maior impacto é de quem está em cima, né? Essa falta de autopercepção, de autoconhecimento, né? De quem nas maiores cadeiras. Eu penso que esse é um dos maiores pontos cegos que prejudicam aí todo o funcionamento do negócio. Que até quando a gente percebe às vezes um gestor não identificando que ele mesmo erra, ele vai prejudicar uma cadeia inteira que está abaixo dele. E ao mesmo tempo, se ele não percebe como são os abaixo dele, né, Cris? Sim. Às vezes a gente percebe muito que às vezes o gestor está exigindo do que está abaixo um comportamento, um comprometimento que aquela pessoa não é capaz de entregar. E aí, ou que nem ele faz. Né? Às vezes exige uma comunicação assertiva, um planejamento e organização que nem a própria gestão tem. Então, se a gestão é que quem inspira, né, é o modelo seguido, né, como que está sendo esse modelo a ser seguido, né? Michelle, em que momento da vida você falou assim, eu sou dona da minha própria história? Quando? Quando? O dia que eu peguei o meu diploma, meu pai me entregou meu diploma e falou, ele falou assim, agora o rio secou. O rio secou? O dinheirinho dele secou? Aí eu entendi que ali eu tinha que me virar. E foi. Tanto que minhas pós eu que paguei, meus cursos. Meu pai falou, você precisa de ajuda? Não. Aí quando eu fui montar meu consultório lá em Maringá, em 1900 lá vai bolinha, meu pai, o que você precisa? Você precisa de dinheiro? Eu falei, não pai, já comprei tudo, já... Pô, mas você não precisa de nada? Eu falei, pai, o senhor já me deu a faculdade. E foi aí que eu entendi. E você nunca comentou com ele que aquela frase que ele te falou tinha te marcado? Depois de muito tempo. Depois que minhas irmãs se formaram, uma vez a gente tomando vinho em casa, meu pai gosta muito de vinho, a gente conversando e eu comentei isso, ele falou, mas eu falei brincando, eu falei, mas eu entendi isso como verdade. Literalmente eu entendi que o rio secou. Exatamente, o rio secou. E eu entendi isso como agora você vai. E como que essas coisas fazem
parte do nosso crescimento, né? Muito, muito. Eu sempre fui aquela que não tinha medo, assim, de algumas coisas, sabe? Eu ainda comentei uma vez com a Cris. Eu tenho dificuldade de confiar, né? Aprendi muito, né? Mas a parte do ter medo de ir, eu não tenho. Porque se eu quebrar a cara, eu volto. Eu não tenho vergonha de abaixar a cabeça e falar, vamos lá, recomeçando. E até aqui você já sabe como chegar. Exatamente. Você já É sabe só não também. errar de novo no que você errou. Continua. Muda a estrada. Mas não deixa de pensar que tem o topo. Cris, o que você acha que as mulheres que estão nos ouvindo hoje aqui, nos assistindo, o que você acha, qual mensagem que você acha que elas precisam ouvir? A gente fala muito de força feminina, né? Sim. E eu penso que a gente chegou num ponto realmente de começar a trazer mais leveza feminina. Eu acho que o momento que as conquistas que nós mulheres atingimos, traz junto uma carga muito pesada, né? Então, eu acredito que dá sim para as conquistas continuarem acontecendo, mas com mais leveza. Eu acho que é nossa essência feminina, a leveza, né? Então, a gente não precisa ser as guerreiras da vida, né? Acho que a gente tem que parar de pedir luta. Né? Pedir força, Elas que aparecem. né? Muito bem, elas que aparecem. Eu penso que né, a gente precisa se conectar mais com a nossa essência feminina, né? Deixar de ser as mulheres empoderadas. Eu penso que nós podemos estar em qualquer mesa, nós podemos chegar onde nós quisermos chegar, mas com a nossa essência feminina. Nós não precisamos nos igualar, né, aos meninos. Até porque, na verdade, não tem igualdade aí, né? Eu penso que é muito injusto, né? O peso que a mulher carrega para chegar numa mesa executiva não se compara a que um homem carrega, né? Um dia eu até vi uma postagem que eu achei muito interessante. O homem, ele correndo, né, uma corrida ali para o cargo desejado com a pasta, né, executiva. Sim. A mulher com a pasta executiva, a bolsa, a lancheira, o fogão, os filhos. Né? Legal. Então, multimãos. E não falo isso nos vitimizando, não, sabe? Eu penso que nós temos total capacidade de ser quem nós quisermos ser e chegar onde nós quisermos chegar. Mas que a gente se conecte, que a gente entenda que nós somos mulheres e que a gente chegue como mulher. Eu penso que hoje isso é uma grande lição para o nosso momento feminino, assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Viu? Contrata a Cris. Contrata a Cris. Maiara, qual conselho você daria para você 10 anos atrás? Qual conselho que eu daria? Acho que só continue. Só continue. Eu sempre fui muito... Desde pequeno, sempre fui muito despachada, assim, de querer as coisas e não ter vergonha de mostrar. Eu lembro que pequenininha eu ia no casamento e se eu queria ficar mais, eu pedia pro meu pai me deixar com meu tio e ele me deixava e eu ficava lá. E eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu queria fazer faculdade lá em Santa Maria. E aí a minha mãe falou, de jeito nenhum, é muito longe. E o meu pai falou, não, vai. E eu sempre me senti muito segura das coisas, apesar dos percalços aí, eu sempre me senti muito segura de fazer, de buscar, nunca tive vergonha de buscar as coisas, de ir atrás. Eu acho que eu só falaria pra mim, continue. Eu tenho muita tranquilidade em toda essa minha trajetória, então eu acho que eu só falava, continue, que o difícil vai ser, a dificuldade é permanente, às vezes ela muda de cor, de endereço, de tamanho, de forma, mas continua que vai dar certo. E persiste. Eu acho que a minha maior qualidade é a determinação. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito. Eu gosto de estudar. Então, diferente de certas pessoas que têm aquela habilidade, né, o dom de ser fácil estudar uma matéria, eu não tinha uma dificuldade absurda, mas eu sempre fui muito dedicada. E aí eu acho que é isso. É melhor, para quem não é, às vezes é difícil, mas tenha dedicação e continue, que eu acho que a persistência é um diferencial para qualquer coisa, né, Cris? Né, Michele? Tem a disciplina, né? Disciplina e persistência. O desejo, né? Sim.
O desejo. Agora, aproveitando que a gente está aqui, nesse trio aqui de amizades, qual característica você mais admira em cada uma? E o mesmo eu vou perguntar para vocês, tá? Então já vão se preparando aí. O que você mais admira na Michelle e o que você mais admira na Cris? Eu acho que tem uma coisa que é similar nas duas, que é a persistência e a capacidade que as duas têm de lidar com tudo que vem da forma como elas lidam. Elas têm uma capacidade de melhoria, de se reinventar, de se refazer. Então, acho que as duas são similares nesse ponto. Então, essa determinação, essa coragem, de enfrentar o que for. É o que eu mais admiro nas duas. E eu acho que elas têm isso, tenho certeza que elas têm isso com uma qualidade similar. Gente, ela não fez jornalismo, mas a comunicação é ótima, né? Por isso que eu consegui convencer o meu professor, não é? Conseguiu convencer, porque o jornalismo ele tá na sua veia mesmo, viu? Eu só não tô no Jornal Nacional, mas Não, nem precisa. Nem precisa. Vamos ficar por aqui mesmo, que tem muito B.O. pra resolver, né, Michelle? Socorro dele. Michelle, e você? Qual a característica que você mais admira na Mayara e na Cris? Mayara, organização e disciplina. Ela é totalmente organizada, por mais que ela fale que não, mas ela é assim. Se ela esconde, agora que eu descobri, então ela esconde bem escondido. E a Cris, nesse tempo que a gente tá junto, né, eu vejo o tanto que ela, além de, ela fala assim que ela pontuou pra mim, não, você escreve com canetinha colorida, eu já escrevo com uma caneta só, né? Mas ela é extremamente organizada na agenda dela, ela tem tudo organizadinho e ela tem o dom do acolher. O que vai muito de encontro com a Evolution. Sim, e acho que a nossa conexão foi muito mágica, assim, sabe? Por mais que eu estou aprendendo muito com a Cris, mas isso é pela disciplina dela, assim, pelo cuidado que ela tem, né, com os clientes dela, até mesmo na amizade. Eu falo que a pessoa, quando ela gosta, ela faz de um jeito tão leve que parece ser muito fácil. Essa é a Cris. E eu vou revelar um segredo da Michelle aqui pra vocês. Não é um segredo, mas é uma curiosidade. Antes da gente falar sobre Pode um Vinho, a Michelle, quando foi nossa cliente pra revista, ela falou assim, eu vou te indicar umas pessoas maravilhosas. E ela me indicou a Mayara e a Cris. Me indicou algumas outras pessoas também, né? Uhum. E elas estavam, sim, foram assim top 1, 2, né? Sim. Que lindo isso. Obrigada. Sim. É o tipo de conexão que a gente tem que ter, é a construção que a gente precisa ter na vida, é alguém que fala assim, não, eu vou te indicar essa pessoa aqui porque ela é fora da curva, né? Somos o que vivemos, isso né? aí. Então nós somos, quando fala a parte de convivência, somos as pessoas que sim convivemos. Então hoje eu falo assim que eu sou glorificada, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter colocado, eu falo anjos na vida da gente, mas cada um com a sua finalidade. Então eu não falo só do trabalho, eu falo da minha vida social também. Então eu sou muito grata, muito mesmo. Cris, que responsabilidade agora! Bom, a Mayara me inspira muito, assim, que eu admiro demais nela, é esse compromisso, essa ética, essa exatidão dela, né, com aquilo que ela se compromete. Eu não falo só o profissional, mas o pessoal, né? Então existe até uma certa preocupação dela, assim, né? Ela é muito comprometida com tudo aquilo que ela fala, faço, né? Então seja pessoal, eu vejo com a família dela também, né? Então esse compromisso é algo realmente que eu admiro e que eu me inspiro, inclusive. Como que ela dá conta de tudo isso, a gente não sabe, né? Vocês também não me contam o segredo, né?
que a Michele é esse jeitinho angelical, assim, né? Ela tem uma dualidade de uma força bruta com um jeitinho angelical, assim, sabe? Eu acho que esse é todo o toque dela, assim, né? Então, em alguns momentos você vê ela... eu acho que, na verdade, essa força bruta é muito dela, mas esse acolhimento angelical com o externo, né? Com os outros. Então, é algo também que eu admiro muito, né? Que me inspira muito na Michele. É essa força que ela tem dentro, mas que quando ela externaliza, isso vem com muita leveza, com muito acolhimento mesmo, assim, né? Muita empatia, né? Então é isso que me inspira muito, né? Isso é muito real, né? A gente olha pra Michele, nossa, essa mulher é brava, daqui a pouco ela tá se derretendo. Mas a minha mãe sempre falou, você tem muita cara de brava, relaxa esse rosto. Mas é a minha cara. Tem jeito. Tem 3 filhos, uma de cada jeito, não tem como. Mas eu queria pontuar algumas coisas que eu esqueci aqui. Sim. A Cris, ela é como se fosse um martelo para lapidar a pedra. Entendeu? Aham. A Cris é essa. Ela lapida a pedra bruta, literalmente. Eu falo por mim, né? E a Mayara, ela é muito ética. É certo, é errado, já fala que tá errado. Não vem querer mascarar, colocar tampar o sol com a peneira, que não vai dar certo. Ela é muito comprometida com o certo. Com o certo. Essa retidão dela, assim, então, no que é certo. A Mayara, ela é muito disso. Tanto que ela fala, é isso? Né? Porque se não for, eu vou sofrer as consequências. Sim. Então fala real logo ali, porque senão vem a martelada. Então, as duas, eu falo assim, melhor às vezes a gente dá martelada do que a gente receber de outro, né? Depois receber de outro. Então, a gente não sabe como vem daí, né? Exatamente. Por isso que eu falo que essa harmonia que tem, sabe? Cada uma tem um jeitinho, mas a gente se conecta de uma forma tão natural, assim, né? Uma coisa leve, não é aquela coisa forçada em momento algum. Ninguém puxa saco de ninguém, né? Não tem nem saco pra isso. O que você acha que elas trouxeram de bonito pra sua vida? O que você acha, não. O que elas trouxeram de bonito pra sua vida? A Mayara, a organização, dentro da empresa, né? Sim. Dentro da empresa, a organização, né? Na parte de contratual, orientação com todos os colaboradores e prestadores. E a Cris, ela tá entrando agora com o time, né, de gestão ali da clínica também, porque não é só eu, tem todo um time por trás, mas já tá fazendo a diferença, né, que é o que eu tô falando, ela lapida. Então já nos primeiros encontros ela já tá fazendo a diferença num todo, né? E isso a gente leva pra vida, não é só dentro da empresa, é pra vida. E é o que a gente fala, né? A gente tava conversando até ontem, né? A Michele tendo uma expansão grande com a clínica, e aí ela não tá mais podendo errar. Ela precisa lapidar, entender quem ali é peça-chave, o que faz. Aí eu falei, eu não tenho essa capacidade de te indicar isso, mas a Cris consegue trabalhar isso em você. Quem precisa melhorar, o que precisa, como precisa, né? Como fazer, porque para que ela consiga ter o suporte, as ferramentas para crescer de forma sólida, né? E crescer por crescer às vezes é arriscado quando a gente cresce. E sozinho a gente não faz nada, né? Sozinho a gente não. Mayara, a nossa jornalista da rodada. Advogada e jornalista. Jornalista, pronto. Já temos uma outra especialização para ela. O que as meninas trouxeram de bonito para sua vida? A Cris sempre me traz muito isso de ouvir o outro, de acolher, de me colocar no lugar, porque às vezes como ela é psicóloga, às vezes eu falo pra ela, vamos tomar um café, aí a gente tá lá tomando café, né, coitada da psicóloga, a coitada da psicóloga, porque a gente tem um laço ali e já vai falando, né, e ela sempre me coloca naquele lugar, porque a gente é muito falho como humano, né, Sim. E ela sempre me coloca naquele lugar de olha o outro, escuta o outro, pensa no texto, que às vezes as coisas ganham um outro formato, que é o formato mais perto da realidade, não que o nosso, às vezes, subconsciente coloca pra gente poder justificar ou querer entender alguma coisa da nossa forma.
Então essa forma de compreensão e de entendimento, essa compreensão de mundo que ela me traz é muito grande. E a Michelle é essa coragem. Eu lembro da primeira vez que eu entrei na clínica e ela foi me falando as coisas que ela estava fazendo. Eu falei, gente, essa mulher é doida. Olha o que ela tá fazendo. Como assim? Aí eu lá toda correta de fazer as coisas. Eu falei, não vamos fazer assim, não. Mas é essa coragem dela em fazer, se acreditar. E eu acho que nisso, quando a Cris falou dela ser... de ter essa fortaleza, ser uma fortaleza e ser suave ao mesmo tempo, é como se ela fosse aquela criança desbravando aquele sonho dela, mas sempre com a força e com a maturidade que a vida adulta trouxe. Então eu olho, né, para ela e penso, nossa, a gente não pode desistir, porque olha o quanto que ela vai moldando, o tanto que ela vai e a dificuldade aparece, ela continua, e às vezes parece até que ela não se abala. É muito raro o dia que eu vejo ela desconfortável, por mais que o problema seja difícil. Parece que ela tem uma capacidade de ali a engrenagem ir rodando e não parar. São poucas as oportunidades que eu vi ela realmente assim, invocada com aquilo, sem saber o que fazer. Não, ela sabe o que fazer e aí a gente conversa e só parece que para polir aquela ideia toda e o negócio dá certo. Mas ela é muito correta no que ela faz, então eu acho que isso ajuda muito. Então, eu acho que essa força dela, essa capacidade de querer ir, uma das coisas que eu mais gostei nela desde o começo. E eu acho que todo empresário, toda pessoa que cresce, ela é assim, ousada, ela é corajosa, ela é impetuosa, não no sentido irresponsável da palavra, mas no sentido de buscar de uma forma incansável o que ela quer. E a Michelle é isso. E de ir e não parar, né, Michelle? E não parar. E você não precisa entender de tudo, você precisa ter pessoas que entendam, né? Exatamente, é bem isso, é bem isso. Cris tá emocionada. Gente, eu quase falei, peraí, deixa eu rasgar aqui. Devolve o lenço. Divide em 3. Peraí que eu já vou dividir. Vocês estão vendo como as coisas mudam, né? Vocês falaram, a Cris vai falar, a gente já vai chorar. Ó, foi a inversão hoje. Sim. É quando você fala, né, o que elas trouxeram, é o momento, né, Má? Sim. E ontem eu estava refletindo sobre isso, e em particular pelo nosso momento. Uhum. E a Mayara trouxe muitas coisas, muitas indicações, inclusive, de clientes, né? Isso eu pela retidão que eu falei que ela tem, então eu acredito que para ela me indicar para um cliente dela, porque ela realmente confia muito na minha entrega também. Mas nesse momento a Mayara nem sabe ainda, porque isso era para amanhã. Gosto de spoiler. Mas a Mayara, ela tem sido nesses últimos dias um instrumento para um sonho que, sabe quando você pensa assim, quem sabe um dia? E de repente, do nada, as coisas aconteceram para ela e através dela estão acontecendo para mim também, né? Então, nesse exato momento, né, Mar? Então, a Mayara, ela... Nesse momento, o que mais me marca é a coragem de novos desafios para mim. É isso que ela está me entregando, né? E a Michelle, paralelo, junto com tudo isso, que foi no momento que as coisas foram acontecendo, um dia eu tive uma sessão com a Michelle e a gente falou da expansão dela e eu saí de lá pensando... Como é que eu incentivo os meus clientes a expandirem, né? E nesse momento eu vou amarelar. Né? Então, a Michelle me inspirou através da expansão dela também, né? Enfim, novos projetos que eu estou traçando para o ano que vem. A Potenziare também vai ter planejamento estratégico, né? É o último do ano, mas vai ter. Então é muito esse momento que nós estamos vivendo das nossas vidas pessoais e profissionais também. Ai, gente, vamos brindar! Que coisa linda! Sucesso, né? E muitas vezes a gente não consegue entender, a gente mesmo, por ser tão comprometido, a gente não consegue entender a capacidade que a gente tem. Mas eu olhando para elas, eu só vejo isso. E dentro da minha questão profissional também, quando eu tive que dar um suporte pro meu marido, eu também falei, gente, mas tá acontecendo que você é capaz, abraça isso e vamos embora. E de uma forma leve, de uma forma leve. E eu lembro que isso que tá acontecendo com a Cris,
Foi o primeiro nome que me veio na cabeça para essa situação. Eu sempre digo que ela tem tanta capacidade que eu acho que ela pode transbordar isso. E o Guilherme fala muito pra mim que o meu esposo já trabalhou numa empresa que ela desenvolve até hoje, né? Um trabalho muito denso, muito grande e que teve tanto resultado, assim, super impactante de eu olhar pra pessoa e falar, gente, olha como a Cris conseguiu desabrochar na pessoa e transformar ela numa coisa muito melhor e às vezes é alguém que precisa. Aí esses dias um outro cliente que tá trabalhando com ela, uma pessoa super simples que ela tá trabalhando, falando, nossa, era de uma mulher dessa que eu precisava da minha vida, eu fico tão feliz de ouvir isso. Eu falei pra ela, era um bruto que ela tá lapidando. É o martelo. Ela lapida. De vez em quando umas marteladas. Mas eu falo que é a martelada do bem, porque, querendo ou não, eu falo assim, toda vez que eu tô ali fazendo os estudos, né, das tarefinhas de casa, e eu vou levando isso semanal, a gente vai observando e fala assim, eu tô sendo lapidada de uma forma tão tranquila, né, que eu acho que se fosse em outra situação, eu não ia saber agir com isso, eu não ia saber lidar com determinada situação. Então, são pessoas que vão traçando, vão modelando você de uma forma tão leve, que isso é as meninas. Quer falar, Cris? Não, é isso. Gente, as duas têm feito muito significado na minha vida nesse momento. Né? Elas têm sido muito presentes, sem nós nem saberem direitinho. Assim, sabe? E sabe o que está acontecendo aqui hoje? É o reconhecimento. Que às vezes, na nossa correria, na nossa ânsia por estar sempre fazendo o melhor, né? Entregando o melhor que a gente é capaz e a gente vai em busca quando acha que não é suficiente, às vezes a gente se perde um pouco, não tem esse reconhecimento. Porque muitas vezes a pessoa não vai parar para falar o tanto que você foi eficiente e boa e ajudou ela a construir aquilo na vida. Só que o reconhecimento, ele é essencial para nos motivar, né? E para a gente continuar evoluindo. Sim. Né? E hoje, olha, que coisa linda! Um episódio maravilhoso aqui. E eu já quero ser amiga de vocês também. Ai, moço. Agora vamos descontrair um pouco aqui. Eu vou perguntar quem é mais uma qualidade aqui e vocês vão apontar, tem que ser mais ou menos juntas, tá? Rapidão. Porque pra não dar tempo de falar, fulana votou uma igual. induzir a resposta da outra. Já vota junto aí. Tá? Tá? Combinado? Tá. Quem é mais organizada? Mayara ganhou, hein? Quem é mais intensa? Todo mundo. Eu acho que... Se tá em dúvida é porque acho que é um pouco de todo eu acho que mundo, né? de tudo. Acho Sim. que cada uma a intensidade é em cada vivência, em cada momento, né? Sim. Quem é mais emotiva? Ai, eu acho que é é a eu. Michelle. Eu acho que é eu. Hoje tá sendo a Cris, né? Hoje tá sendo a Cris. No momento. Mas no contexto geral, Eu acho é a Michelle. Quem é mais racional? A Cris. Acho que sou eu. Quem é mais animada do rolê? O rolê não Michelle. é Michelle. Eu tô me esforçando, Acho que deu um empate aqui, né? Tá tudo certo, tá tudo... Michelle, se você tivesse que deixar uma mensagem, vamos dizer assim, melhor que isso. Algo que você trouxe para sua vida, algum conselho que você ouviu algum dia, ou uma lição que você aprendeu e que você leva consigo mesma e você pudesse passar isso para outras pessoas também. O que seria? Da vida profissional ou vida pessoal? Pessoal, né? Por exemplo, eu mesma vou me responder. Eu gosto de sempre ouvir os dois lados de uma situação. Sempre quando chega ou um filho ou uma pessoa me contando uma história, o que você acha que você faria? E eu falo, olha, eu prefiro não tomar uma posição, um lado, sem ouvir os dois lados da história. Porque sempre tem os dois lados, né? E isso é algo que eu consegui trazer para minha vida, sabe?
Então, assim, nesse sentido, uma lição, algo assim que você leva com você, que faz parte dos seus valores. Você deu um exemplo seu, mas que... eu dei um exemplo meu. Mas que, né? Escutar todos os lados. Porque toda história, igual minha avó sempre falava, tem três histórias, tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Então... Essa eu nunca tinha escutado. A vovó sempre falava. Então, assim, ela não era estudada, mas ela era sábia. Sim. Né? Então, eu levo isso dentro de casa e até mesmo dentro da empresa, né? Mas em casa eu tento escutar o filho, a filha, entendeu? E tomar minha conclusão. Isso, legal. Acho muito legal. Maiara, quer que a Cris responda primeiro? Pode ser, se a gente pudesse usar da nossa psicóloga, amiga, vamos usar a pessoa mais sábia das mesas, a gente usa quando a gente precisar. Cris, mas vai responder também, não, tá? Boa. Nossa advogada, nossa, tá? Tomando pra mim. Isso, a gente divide. Tô tomando posse. Nós super indicamos. Cris, qual o conselho, assim, eu sei que deve ter vários, né? Mas qual, assim, marcante que você carrega consigo, que faz parte, assim, dos seus valores? O que faz muito parte do meu dia a dia, assim, que eu trago muito e procuro disseminar isso também, é a perspectiva que a gente escolhe olhar as situações. Então, tudo tem 2 lados também que eu posso olhar, o negativo e o positivo. Tudo na vida tem um lado positivo. Então, eu sempre busco olhar o lado positivo das coisas, né? Essa semana eu estava numa ligação com a minha mãe e ela comentando o momento atual, né, do nosso cenário econômico, né, lá na cidade e tudo mais. E eu, mãe, minha mãe é dona de um buffet, e eu, mãe, como é que estão as festas agora no final do ano? Nossa, uma correria, tal. Eu falei, mãe, então foca nisso. Que coisa boa. Para de ficar olhando no Instagram, o que tá ruim, o que né, tal. E eu falei, foca no que tem, né, em fazer melhor. Eu falei, porque pra gente que trabalha certinho e busca todos os dias fazer melhor, as coisas não ficam ruins, pode ficar tranquila. E se a gente deixar a mentalidade negativa dominar a gente... Sim, a gente não consegue andar. Isso é tudo, né? Então, quando eu falo isso, é escolher muito bem as pessoas que estão à nossa volta, os ambientes que eu me coloco, as músicas que eu escuto, né? Tudo. Eu tenho, assim, tido há algum tempo um olhar muito atento a tudo que eu penso, a tudo que eu olho, a tudo que eu ouço, né? E o que eu quero ou não do meu lado. Ô, Cris, agora me lembrei aqui de acho que foi uma postagem que eu vi de uma psicóloga mesmo. E ela falou assim, que se você parar para escrever os seus problemas, eles já diminuem muito. Você acha muitas soluções enquanto você escreve. Ontem eu tive uma sessão e a tarefa para o ano que vem é um caderno universitário. Quem sabe, uma tarefa para você também. Você sabe que eu gosto de escrever. Um caderno universitário, 10 matérias. Para uma prática diária de escrita, né? Uma pessoa sozinha aqui em Primavera, uma empresária, né? Solteira, não tem família e sente muito, sabe? Porque assim, na cadeira do empresário ela é muito solitária, né? Muito. Então a tarefa dela agora já era para ter esse caderninho. Eu falei, já 10 matérias que é pro ano todo. Então assim, hoje eu estou me sentindo muito grata, né? Tive boas entregas, bons resultados, é para ela escrever. Os dias que ela se sente sozinha, tem os desafios, é para ela escrever. O dia que ela estiver triste, o dia que ela estiver alegre, todos os dias é para ela escrever. Eu, dentro da minha espiritualidade, da minha fé, eu uso esse caderno como se eu estivesse conversando com Deus, né? Ela também... Você tem esse caderno? Sim. Então eu faço a prática da escrita. Isso inclusive é um método mesmo terapêutico, né, que a gente usa, que é escrever, né? E quando eu estou com problema, então eu começo, mas eu vou escrever o quê? Começa, não sei o que escrever, a Cris mandou eu escrever, então eu estou escrevendo. Raiva dela, então eu tô escrevendo. E aí a coisa vai fluindo, né? E quando você vê muitas coisas que estão ali indigestas, quando você põe para fora, elas começam a se organizar e trazer clareza. Então, junto com isso, vem também as respostas, às vezes, que a gente precisa, ou simples desabafo. Que maravilhosa! Eu tinha uma professora que ela falava, redação, pegava muito no pé essa coisa de redação, né? Aí ela falava assim, quando você não souber como começar, você começa assim, ó, minha professora mandou eu escrever essa redação. Eu não sei como começar, mas... E aí começa a fluir, né? É o começo. É o começo, né? Se não sabe como começar, começa assim. Maiara!
Eu pensando aqui, analisando a resposta das minhas duas amigas e colegas de vida e ser humano, me veio uma situação que eu não tenho, na verdade, uma frase que eu use muito. Eu gosto muito de uma frase do Ayrton Senna que fala sobre a determinação, né? Que não é, às vezes, o seu talento sozinho, mas é aquilo que você faz de forma repetida, de forma intensa, inúmeras vezes, que vai te levar a alcançar aquilo. Mas a minha maior inspiração, uma das minhas maiores inspirações que eu tenho foi o que o meu pai fez. Meu pai já faleceu, tem 20 anos esse ano, e ele sempre quis se formar em engenharia mecânica, e ele chegou a morar quase que era um galinheiro para ele conseguir pagar a faculdade, os cursos e fazer aquilo. E ele nunca, apesar de ter vivido essa dificuldade, ele passou isso para mim e para minha irmã. A vivência dele conosco sempre foi de muita alegria, muito entusiasmo, e ele nunca me deixou acreditar que eu tinha um limite. Ele sempre deixou muito claro que era eu quem limitava os meus sonhos. Então eu levo sempre isso muito comigo, e eu acho que é daí que vem a minha tranquilidade. E a minha mãe sempre me encheu de amor, de carinho, daquilo tudo que é muito do maternar, e ao mesmo tempo a segurança de que eu podia alcançar, e que às vezes não é estar numa posição grande ou ter alguma coisa grande material que é o grande da vida, mas é você ter chegado naquilo. Aí hoje eu olho pra minha vida mesmo, que eu tô num momento de muita reflexão aí com tudo que tá acontecendo, e eu ter a minha família, eu ter as pessoas que eu tenho do meu lado. Eu sou tão desapegada hoje de coisas materiais, porque eu ter aquilo ali formado para mim é tão gratificante, e aquilo representa uma realização muito grande. Eu acho que hoje, nesse mundo que a gente tá, a gente às vezes se desapegar disso que todo mundo olha como grande e vê o que é grande para nós. E não desistir, porque o limite é a gente que põe. Exatamente. Acho que era isso. Só entregou no ouro, né? Aí eu aprendo bem, não aprendo? Eu tenho boas pessoas ao meu redor. Gente, que maravilhoso. Meninas, agora, eu quero dizer que foi uma alegria tão grande ter vocês aqui. E eu acho que a gente pode até repetir isso, viu? Agora é a hora da dança. Quem vai fazer a dança? Dança, meu pai. Vamos botar na internet a dança, pelo amor de Deus. Você não contou pra elas? Nem eu tava sabendo. Nossa, amiga, amiga, não faz isso com o outro, não. Tá bom, então é brincadeira, tá? Amiga, não faz isso. Mas assim, a Michelle tava até, deixa eu tomar um vinho aqui. Dançar, não. Infelizmente agora nós chegamos no final desse episódio. Ai, que triste, né? Podia continuar aqui até a hora que vai começar. Até as 11h45. Até as 11h45. Às 23h45. Minhas almas. Mas agora nós precisamos deixar uma mensagem final. E também, se quiserem falar sobre o que vem por aí em 2026, o que podemos esperar para 2026, já aproveita o momento. Não sei se todo mundo já fez a lista, Cris? A Michelle já, a Mayara tá em construção ainda. Ela tava começando e precisou passar um Errorex e reescrever. Bom Errorex, aqueles que pagam tudo. Ela rasgou a folha, começou uma nova. Na verdade, faz parte, ela né? só pôs uma tarde, né? Como esse capítulo foi encerrado. Anulado, vamos iniciar quase o próximo. Legal, agora eu vou começar então com a psicóloga aqui. Cris, A gente só fala que tá certo. quando a gente precisa se reinventar ou refazer essa rota, eu nem sei o contexto da situação, mas isso é o que acontece com muitas pessoas. Sim. Ou fazer uma transição de carreira, né? Ou se Encerrar reinventar, ciclos, né? encerrar ciclos. Às vezes o que eu queria muito e achava que era pra mim não é, e eu preciso pegar um outro caminho, né? Sim. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Uma palavra que foi muito dita aqui por vocês, com leveza. Sendo resilientes, né? Eu digo muito, se é algo que eu não queria, para que isso está acontecendo na minha vida, né? O que isso quer desenvolver em mim, o que isso exija que eu enxergue, né? Então, e aí seguir, aprender, né? Com às vezes o fim do ciclo,
querendo ou não desejando aquele encerramento daquele ciclo, ou o recalcular da rota, né? Mas eu acho que é aprender com o momento que nós estamos e seguir em frente, né? E otimistas, como eu falei, sempre olhando a perspectiva positiva da situação. E isso para mim é resiliência, né? Caiu, levantou, sacode a poeira e segue em frente. E às vezes a gente nem cai, né? Às vezes só a gente se assusta com o que chega, né? E ser resilientes diante disso. E saber que isso acontece com todo mundo. Sim, e aí eu tenho uma coisa que, né, às vezes não cabe para todos que vão ouvir, mas é fé. Né? Eu penso muito que a fé é se crer numa força maior, independente de religião e de crenças, né? Eu penso que acreditar em algo maior e que as coisas acontecem, que elas chegam, às vezes não como nós queremos ou no momento que nós desejamos, mas se é um desejo, né, ele vem. Maravilhoso. Então, para mim, resiliência e fé. É isso. Maiara. Aí eu acho que eu termino o meu ano, já que a gente tá entrando em dezembro, né? Com muita gratidão por tudo até aqui e até pelo que tá por vir. Eu vou fazer uma mudança bem grande de vida, de lugar de onde vou morar, de tudo que eu vou fazer. Cultural, muito né? Eu liguei pra Michelle e falei, o que você quer que eu fale? Porque, que tema aí desse ano que tá mudando? E ela, não, Maera, é uma conversa mais descontraída. Aí eu confirmei com ela, é a Cris Menini, que eu tinha te perdido também, e ela falou, Aí eu fiquei pensando, então eu vou, porque é um presente, eu acho que é nós três estarmos juntas, porque fazia tempo que eu falava pra Michelle que eu queria que ela chamasse a Cris pra trabalhar junto, e em algum momento a gente vai estar junto, o jurídico com o desenvolvimento das pessoas e ela como dona da clínica. E aí, vivendo essa tarde, esses momentos agora, eu falei que presente que foi pra mim esse momento com elas, depois de tudo que aconteceu esse ano. Então, acho que eu termino a tarde muito agradecida por elas e por tudo que aconteceu esse ano. Que maravilhoso! Ai, que responsabilidade agora, Michelle. Cadê o lenço? Tá aí ainda? Aqui, na verdade, eu tô me segurando. Porque 2025 foi desafiador em todos os sentidos, né, Maiara? Onde eu tive que aprender a ter maior resiliência, porque eu falo assim, a gente não nasce, ser empreendedor, a gente não nasce, não vem manual. E eu nasci para ser, na verdade eu achava que eu tinha nascido para ser só o operacional. E a gente vai sendo moldada, né, Cris? E a Maiara, que tá há mais tempo ali na clínica, ela falou assim, você tem que parar de atender e focar. E eu sofri muito, assim, né, na hora de tirar os atendimentos, porque eu amo reabilitar, eu sou apaixonada por isso. Mas foi o que a Cris uma vez falou pra mim, vai, desce, sabe, pega lá a criança, atende, volta, porque eu preciso, como se fosse o combustível, eu descer, né, para estar atendendo. E 2025 eu falo assim que a gente está encerrando ele com muita mudança, né? Muita mudança estrutural, muita mudança espiritual, organizacional, ela num todo. E eu falo assim que as pessoas que hoje estão comigo, eu quero que elas permaneçam até eu envelhecer, bem velhinha, sabe? Que a gente possa finalizar ciclos muito juntas, porque Deus prepara as pessoas na vida da gente, né? Não colocou a Maiara na minha vida à toa, não colocou a Cris na minha vida à toa, né? E eu falo que às vezes as pessoas não têm noção do quanto elas são importantes para algumas só pela palavra. Você não precisa ligar todo dia, você não precisa mandar mensagem todo dia. Mas quando vocês estão juntas, vocês estarem conectadas, sabe? E isso não tem preço. Não tem preço. Eu falo que 2025 foi de extremamente desafio, foi desafiador, foi gratificante, foi evolutivo, foi uma graça que Deus nos deu, que é a vida, que é a saúde, que é prosperar, porque é isso que aconteceu, acho que na nossa vida. Foi que prosperar. são as pessoas que a gente conhece. Foi
foi prosperar. Maravilhoso, então vamos Só brindar. assim, uma observação, eu não falei desce lá e atende, eu falei coloca na sua agenda um momento pra você descer lá e atender. Não foi assim, desce, atende. Ela falou Foi desse bem jeito. A organizada tá falando que não foi desorganizado, tá? É só pra eu lembrar ela, senão ela não volta. Senão não volta. Senão eu deixo Senão lá. ela deixa a cadeira de empresária lá abandonada, entendeu? Muito bem. Na maioria dos Pode um Vinho, a gente dá muita risada. Hoje, todo mundo chorou, gente. É que porque emoção. foram momentos. É muito o momento das Que a gente- nossas vidas mesmo. Mas é pessoal chorar de e alegria profissional. também. É de de alegria, né? gratidão, né? De Eu acho- gratidão. De agradecimento. Porque tudo, desde a ligação da semana passada, semana retrasada da Maiara, aquela coisa de, e daí, né? Como é que vai ser? Foi algo que eu falo que a gente tem que ser grato mesmo por colocar pessoas na vida da gente e sempre desejar, né? Que a pessoa, quando a gente gosta da pessoa, não é o gostar de, me simpatizei com aquela pessoa, né? Não, quando a gente gosta profundamente, que a gente quer que a pessoa bata a asa, sabe? Aquela borboleta que vá voar mesmo, é isso que a gente quer. Quando a gente gosta, a gente não tem medo de abrir mão. Gostar, a gente gosta de vinho, né? Pessoas é outro nível. E eu acho que nós três estamos no momento de bater asas diferentes, em diferentes... E tanto na vida pessoal como Quanto na profissional. profissional. Acho que nós três. A Michelle, eu acho que ela foi muito assertiva, né? Ela foi muito assertiva numa palavra que é prosperar, né? Dentro do sucesso que cada uma almeja, né? Acho que a gente finaliza 2025 muito prósperas, muito sim. gratas e realizadas, tanto pessoal quanto profissionalmente. A gente não trouxe o sorriso, mas a gente trouxe, acho que lágrimas e emoção de gratidão por tudo isso, Trouxe né? o sorriso também. De uma de outra forma. Trouxe. O sorriso com emoção, Sim, né? porque quantos que, né, depois vão ver o pô de vinho, né? Que também vão estar na mesma vibe que a nossa, no mesmo momento, e eles vão começar a refletir, porque as pessoas vão tão no automático que esquece de refletir. A gente tá num mundo que tudo é muito rápido, né? Muito Cris, a gente tava rápido, falando disso. Muito instagramável, né? Muito. E o que nós estamos falando não foi pro Instagram. Não foi. Muito bem, meninas. Olha, agradeço de coração a presença de vocês, só que muito mais que isso, a sinceridade, as palavras, a emoção que vocês se permitiram um pouquinho ser vulneráveis aqui e, né, externar essa emoção para todo mundo. E sucesso, muita prosperidade para você, Cris, para você, Maiara, para você, Michelle, com a Evolution, e que possamos ter outros momentos aqui como esse também. Amém. Para você também, Márcia. pra Eu você gostaria também, de, Márcia. inclusive, de agradecer. Não sei se na correria nós teríamos, né, nós três, essa oportunidade de sentarmos e termos essa conversa, né, dessa forma. Assim. Então, nós também te agradecemos. Você também foi um presente aí para esse nosso final de momento. ano, exatamente. Obrigada. Obrigada. Cresça. Evolua. Amém! Evolua! Para todos nós. Um brinde brinde, final. então! A prosperidade! Amém. Prosperidade.